Olá, aluno do sexto ano, tudo bem? Eu sou a professora Suzana Gomes, professora de língua portuguesa das unidades Zona Norte 1 e Zona Norte 2, e hoje nós chegamos ao capítulo 14 da sua apostila. Você deve ter percebido que ao longo do ano vocês têm estudado juntos classes gramaticais diferentes. Então, nós falamos no início do ano, por exemplo, sobre substantivo, depois falamos sobre verbos, nós vimos juntos nas videoaulas os adjetivos, as interjeições, por exemplo. E agora, nesse capítulo 14, nós vamos perceber como esses termos, como essas expressões se comportam dentro de uma estrutura para fazer sentido. Como é que a gente usa essas classes gramaticais no nosso dia a dia? Então, a gente vai perceber como os enunciados, né, aquilo que a gente escreve ou aquilo que a gente diz, se comporta aliando esses termos para fazer sentido no mundo. É por isso que a gente vai estudar nesse capítulo 14 o conceito de frase. Vamos lá. Bom, então vamos começar. Como eu disse para vocês, a gente vai falar hoje sobre o conceito de frase. Para começar, eu quero propor um desafio para vocês. Vou apresentar aqui dois textos e a gente tem algumas perguntas sobre eles, tá? O primeiro, que é da turma da Mônica, né? Tem a Mônica ali no primeiro quadrinho, tirando foto dos três meninos, e aí primeiro ela diz, atenção, depois, sorriam, e depois, olha o passarinho. E aí quando ela fala olha o passarinho, eles saem todos correndo, imaginando que o passarinho vai passar ali em cima deles, fazer cocô na cabeça deles, alguma coisa assim. E o segundo é uma chargezinha, e aí ele fala, saudades do que a gente ainda não viveu. Vocês devem imaginar quem é esse personagem, né? Que é o Neymar, né? Uma caricatura dele aí, e de uma frase que ficou bem famosa dele na internet recentemente, né? Bom, e aqui eu tenho algumas perguntas. Primeiro, os dois textos apresentam frases. Tanto o texto 1 quanto o texto 2 tem frase? Olha o primeiro quadrinho, ela só diz atenção. Isso é uma frase? No segundo, sorriam. Depois, olha o passarinho. E depois o texto ali que faz uma sátira com o Neymar. Saudade do que a gente ainda não viveu. É uma frase? Próxima pergunta. Toda frase precisa fazer sentido? E aí? Depois, as frases precisam ter verbo? E por último, toda frase tem sujeito e predicado? Bom, eu vou deixar esse desafio aqui, você pode tentar responder isso agora e no final da aula eu vou retomar para ver se suas respostas estavam corretas. Você pode tentar fazer uma resposta agora, com seus conhecimentos, com aquilo que você, portanto, já sabe a respeito disso, e depois tenta responder de novo com os conceitos que a gente vai aprender nessa aula, tá? Bom, vamos lá. Primeiro, o que é uma frase? A frase é um enunciado. O que significa enunciado? É aquilo que a gente diz, é a mensagem que a gente transmite, tá? Pode ser escrita, pode ser falada, pode ser através de gesto, mas é uma mensagem enviada a alguém, tá? Frase é um enunciado que possui sentido completo. Ela pode ser composta de uma palavra ou de um conjunto de palavras. Inicia-se com letra maiúscula e termina com um sinal de pontuação. Então, quando eu digo que ela tem que ter sentido completo, eu quero dizer para vocês que eu tenho que falar essa mensagem, lógico, dentro de algum contexto, né? Eu tenho que falar essa mensagem e você tem que conseguir compreender. Então, por exemplo, se eu olho para você e digo, pega para mim não falo mais nada. Isso pode ser considerado uma frase? Não, né? Porque não teve sentido completo. Pega pra mim você vai falar, o quê? Agora, se eu digo pra você assim, você entra no hospital e aí tem uma imagem e tem uma enfermeira nessa imagem, né? E ela tá assim com a mão na boca e tá escrito embaixo, silêncio. E aí, teve uma palavra só, mas teve sentido completo, não teve? Você conseguiu entender aquela mensagem completamente. Ou seja, ela pode ter uma palavra ou muitas palavras, mas ela precisa ter um sentido completo. Ela vai começar com letra maiúscula e vai terminar com algum sinal de pontuação. Como aqui, por exemplo, gostaria de uma xícara de café? Aqui é uma pergunta, né? Eu tenho lá a letra maiúscula no começo, termino com uma pontuação e aqui tem um sentido completo. Dá para você entender a mensagem que o emissor está querendo enviar. Segundo, pare. Aqui, quando a gente está no trânsito, por exemplo, tem uma placa escrito pare. Só essa palavra não foi suficiente para você entender a mensagem? Então, era uma frase. Terminou também com sinal de pontuação, nesse caso, sinal de exclamação. Depois, a professora explicou toda a tarefa aos alunos. Também tem sentido completo, aí tá vendo? Um conjunto maior de palavras, certo? Depois, agora a gente vai ver o que a sua apostila fala a respeito desse conceito de frase, tá?
Está lá na página 410 da sua apostila. E ela diz assim: estudo da língua, frase, conceito e tipos. Ou seja, na nossa aula de hoje a gente vai entender o que é frase e vai ver os tipos, os principais tipos de frase. E ela vai pedir para você considerar o quadrinho que ela apresenta aqui, e aí tem assim: vamos ultrapassar aquele avião. Aí ele diz: muito bem, Calvin. E depois: eu adoro dirigir. E aí tem uma pergunta. Há no quadrinho um verbo em destaque, que é o verbo adoro. Vocês estão vendo que ele está em negrito, né? Está mais forte aí. Em que tempo esse verbo está conjugado? Vocês já sabem o que é o verbo, né? A gente já sabe que o verbo é uma classe gramatical que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Adoro, portanto, é um verbo e ele está em destaque. Aí ele está querendo saber qual é o tempo que esse eu adoro dirigir está. O adoro está em que tempo? Está no presente do indicativo. Eu adoro, é tempo presente. E o modo indicativo, que é aquele modo que indica certeza, né? Depois ela pergunta, ao usar o verbo nesse tempo, o que o Calvin estava querendo indicar? Ele está indicando uma ação que ele sempre praticou e se sente bem em fazer, ele acaba de experimentar e descobriu um novo prazer, ou ele sabe fazer e quer voltar a praticar. Existe uma diferença entre aquilo que ele quis dizer, às vezes, né, e o que ele disse de fato. Quando ele fala, eu adoro dirigir, o que parece? Parece que ele sempre praticou isso, né, que ele gosta de fazer uma coisa que ele sempre fez. Se você acabou de aprender alguma coisa e não tem prática ainda nisso, você não vai falar, eu adoro fazer isso, porque dá a ideia na outra pessoa, ou seja, no seu interlocutor, de que você sempre fez aquilo. Eu adoro ir ao parque, mas eu nunca fui. Aí não faz muito sentido, né? Eu adoro ir ao parque, parece que você vai ao parque sempre. Então, quando ele fala, eu adoro dirigir, parece que já é um hábito dele, né, de dirigir. Depois ele pergunta, há no quadrinho uma frase sem verbo algum. Qual é? Dá uma olhadinha nesse quadrinho, tem 3 balõezinhos de fala, né? E um deles vai apresentar uma frase sem verbo. Lembra que a gente viu no slide anterior, né? Que eu falei, pare, tem um verbo, uma palavra só. Mas silêncio, que eu tinha falado anteriormente, tem uma palavra só e não é verbo. Então a gente já sabe que uma frase não precisa ter verbo para fazer sentido. Ou seja, as frases não necessariamente têm verbo. E aí qual é esse quadrinho que apresenta uma frase sem verbo? Quando ele diz, muito bem, Calvin. Tá vendo que aqui a gente não tem um verbo, não tem nenhuma palavra, portanto, que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. E mesmo assim, muito bem, Calvin. É uma mensagem com sentido completo, portanto, é uma frase. Depois a sua apostila vai continuar, ainda está na página 410, tá? Diz assim, nem toda frase precisa ter verbo. Acabei de comentar com vocês, né? Aliás, nas histórias em quadrinhos é muito comum encontrar frases que, por vezes, têm apenas uma palavra, onomatopeia. Lembra que nós estudamos no módulo anterior, né? É uma figura de som, né? Ela tenta representar, através da escrita, um som. Ou uma interjeição. Lembra que a interjeição? Outra classe de palavras que vai tentar expressar, através de uma palavra ou de uma expressão, um sentimento, uma emoção. E aí ele mostra aqui uma imagem, o menino correndo do cachorro, e ele diz, socorro. Tá vendo que esse socorro é uma única palavra, não é um verbo e mesmo assim é uma frase. Porque socorro, nesse caso aí, tem sentido completo. Para ser frase, portanto, tem que ser um enunciado que tenha sentido completo. No segundo, a menina está doente, ela está chateada, ela diz, puxa vida, né? Ela vai apresentar uma interjeição e aí todo mundo consegue entender o quê? Que ela está triste, ela está chateada, porque ela está de cama, não pode levantar, né? Está sentindo febre, talvez porque ela está com um termômetro aí na boca, enfim. Depois a apostila vai continuar. Quando alguém grita socorro ou exclama puxa vida, não emprega nenhum verbo, usa apenas interjeições e mesmo assim consegue transmitir uma mensagem de sentido completo e comunicar-se com seu interlocutor. Mas então, o que é necessário para compor uma frase? Observe a resposta dos estudantes a seguir. Será que eles estão certos em sua definição de frase? Vamos conferir. Então, esses estudantes que eles estão representando aí embaixo, cada um deles vai falar uma coisa que eles acham que é importante para uma frase ser uma frase, né? Eles dizem, tem que ter letra maiúscula. E aí, o que a gente falou ainda agora, né? Precisa começar com letra maiúscula e terminar com um sinal de pontuação. Depois, são várias palavras juntas. E aí, para ser frase, tem que ter várias palavras juntas? Não, né? A gente já viu que pode ter frase com uma palavra só, lembra? Socorro, silêncio,
pare. Depois, tem que ter verbo. E aí, nós já vimos que não, né? Não precisa ter verbo. Tanto que socorro e silêncio, dentro daqueles contextos, eram frase e não tinham verbo. E depois, sempre termina com ponto final. E aí? Lembra que no exemplo de alguns slides atrás eu coloquei: você gostaria de uma xícara de café? É uma pergunta. Terminou com ponto final? Não, terminou com ponto de interrogação, né? Depois, tipos de frase. Agora a gente vai ver os tipos de frase, os principais, a sua apostila atrás, tá? Primeiro, frases declarativas. Olha o que ela vai dizer. Ocorre quando o emissor constata um fato. Esse tipo de frase informa ou declara alguma coisa. Podem ser afirmativas ou negativas. A sua apostila aqui embaixo mesmo, ela já coloca o sinal de pontuação que aparece no final das frases declarativas, que é o ponto final, né? E depois ela dá um exemplo. Eu adoro dirigir. Ponto final. Então, a gente está declarando alguma coisa, ou constatando um fato, né? Declarando, constatando um fato, pode ser afirmativa ou negativa. Então, aqui é uma afirmativa. Eu adoro dirigir. Poderia ser eu não gosto de dirigir. Também seria uma frase declarativa, só que aí a informação seria negativa. Alguns exemplos que eu trago. As notas foram publicadas hoje. Começa com ponto final, começa com letra maiúscula, termina com ponto final, tem sentido completo, é uma frase declarativa, afirmativa nesse caso. Não gosto de comida japonesa. Também é uma frase, tem sentido completo, nesse caso aí é uma frase declarativa, negativa. Depois, as matrículas começam na semana que vem. Também é uma frase, está declarando, informando alguma coisa, é uma frase declarativa. Olha o ponto que aparece lá no final, o ponto final, então, que é o ponto que marca as frases declarativas, nesse caso afirmativa. E depois, ela não está em casa, também é uma frase declarativa, nesse caso negativa. Agora, as frases exclamativas. As frases exclamativas são empregadas quando o emissor quer manifestar emoção e elas são sinalizadas com o ponto de exclamação. Lá na página 411 da sua apostila mostra, ponto de exclamação, obviamente nas frases exclamativas, mas, apesar da sua apostila não trazer, existe um tipo de frase que é a frase imperativa, que também usa o ponto de exclamação, tá? Então, cuidado, mais à frente vocês vão estudar isso, então não é só porque apareceu o ponto de exclamação que ela é uma frase exclamativa, tá? Você tem que olhar as outras características dela. Ela vai ter que, ela é usada quando o emissor quer expressar emoção, quando for ordem já é uma outra coisa, tá bom? E aí ela dá um exemplo, como você dirige bem, né? Tá expressando uma emoção. E aí tem o ponto de exclamação no final, frase exclamativa. E aqui eu tenho, puxa, né? Pode ser para, depende da entonação nesse caso, pode ser para alegria, pode ser para tristeza. Vamos ao cinema, também está expressando uma emoção. Provavelmente a pessoa que diz isso está muito animada, né? Vamos ao cinema, está muito feliz. Depois, os meninos chegaram. Alguém que estava ansioso pela chegada desses meninos, né? Depois, que prova difícil, também expressando uma emoção. Agora, as frases interrogativas. Então, já vimos duas até agora. Frase declarativa, que tem um ponto final. Frase exclamativa, que apresenta o ponto de exclamação. E agora, as frases interrogativas. Nessas frases, as interrogativas, ocorre uma pergunta. Esse emissor, ele pode fazer uma pergunta direta ou uma pergunta indireta. Como assim? Eu posso fazer uma pergunta usando um ponto de interrogação ou eu posso fazer uma pergunta que, apesar de não apresentar ponto de interrogação, o meu interlocutor, ou seja, o receptor da mensagem, vai perceber que eu estou perguntando alguma coisa, que eu quero saber alguma coisa. Dá uma olhadinha aqui. Ele vai dizer aqui no final, na segunda parte que eu botei, o segundo bloco aqui, diz assim: as interrogativas diretas devem ser sinalizadas com ponto de interrogação, enquanto as interrogativas indiretas levam ponto final. Eu quero mostrar para vocês a diferença disso. Por quê? Na sua apostila, na página 411, o ponto de interrogação é marcado para as frases interrogativas, tá vendo? Você sabe dirigir? Ponto de interrogação. Ela não vai mostrar a pergunta indireta. Então, eu quero mostrar para você e é bom que você anote, tá? Porque isso não tem na sua apostila. Olha esse exemplo aí. Aceita um bolo? Alguém tem dúvida que é uma frase interrogativa? Não, né? Por quê? Nessa frase, o emissor está fazendo uma pergunta, tem sentido completo, portanto, é uma frase, e tem ponto de interrogação. É uma frase interrogativa direta. Mas eu posso, aí eu botei aqui o PD porque é pergunta direta, tá?
E depois, você irá à aula hoje? Aqui também tem sentido completo, tem ponto de interrogação, uma pergunta direta. Quando eu digo, quero saber se você irá à aula hoje. Aqui, você percebe que apesar de eu ter colocado o ponto final e a entonação não ser essa entonação de pergunta, você está perguntando alguma coisa a alguém? Se eu digo assim, olha, eu quero saber se você irá à aula hoje. O que você espera que a pessoa diga no final? Ah, tá bom. Não, né? Que a pessoa responda, ah, vou à aula sim, ou então não, hoje eu vou faltar. Então tá vendo que aí, apesar de não ter o ponto de interrogação, eu estou fazendo uma pergunta para o meu interlocutor? Então isso é uma pergunta indireta, ela vai ter ponto final. Eu coloquei aqui PI porque é pergunta indireta. Depois, gostaria de saber se deseja um bolo. Olha a diferença da primeira frase lá, aceita um bolo? Ponto de interrogação é uma frase interrogativa que apresenta uma pergunta direta, com ponto de interrogação. E aqui nessa que eu coloquei agora, gostaria de saber se deseja um bolo. Eu estou perguntando a mesma coisa. Alguém chega na sua casa e fala, eu gostaria de saber se você deseja um bolo. Eu não estou fazendo uma pergunta direta com ponto de interrogação. E nem a entonação é essa tanto de pergunta. Mas é claro que o meu receptor, né, o meu interlocutor, sabe que eu estou perguntando a ele. Ele vai dizer, eu aceito um pedacinho. Então, não estou de dieta, não vou comer. Então aqui também é uma pergunta, só que é uma pergunta indireta. Todos esses exemplos aí são frase? Sim, por quê? Porque todos eles são enunciados com sentido completo. Aqui eu coloquei, quanto custa essa blusa? Aqui também tem uma pergunta direta, com ponto de interrogação. E depois, precisava saber o preço dessa blusa. Então aqui eu também tenho uma pergunta, uma frase interrogativa, mas sem o ponto de interrogação, né? É uma pergunta indireta. Agora, para terminar os tipos de frase, a sua apostila vai trazer as frases reticentes. Então, aqui, essa informação que eu coloco não aparece lá na sua apostila, então é bom você anotar, tá? As frases reticentes indicam continuidade de uma ação ou de um fato, então você vai mostrar que esse fato não termina, né? Que essa ação continua. Depois, uma suspensão ou uma interrupção do pensamento, então alguém vai falando alguma coisa num fluxo e essa pessoa é interrompida, ou ela mesmo para, hesita, né? Não continua falando. E aí embaixo eu coloquei hesitação comum na linguagem falada. Sabe quando você tá meio sem graça de falar alguma coisa, aí você começa a falar, fica meio assim para ver se a pessoa completa, se ela entende sem você precisar dizer tudo. E depois quando você faz uma citação incompleta. O que é citação? Citação é quando eu tento apresentar um texto, uma fala, alguma coisa que foi dita por outra pessoa. Então, por exemplo, eu posso dizer que em recente entrevista o presidente da República afirmou que... E aí quando eu digo aquilo que ele afirmou, eu estou fazendo uma citação do que ele disse. Quando essa citação é incompleta, ou seja, eu não termino de citar tudo aquilo que ele falou, eu coloco essas reticências. Aí na sua apostila ele vai colocar lá na página 411, né? Que reticências são aqueles 3 pontinhos, elas aparecem nas frases reticentes e ela dá um exemplo, ó, dirigir, voar, imaginar, 3 pontinhos, ou seja, reticências. A frase continua, tem mais coisas aí para dizer, né? Eu gosto de dirigir, de voar, de imaginar e de várias outras coisas, né? Então, a continuidade dessas coisas que eu gosto. Os exemplos que eu trago, olha, e viveram felizes para sempre. Qual dessas possibilidades aqui da esquerda, essa minha frase representa? É uma continuidade de uma ação, né? E eles viveram felizes para sempre, ou seja, a vida continuou, seguiu, né? A história termina aqui pra gente, mas mais coisas aconteceram na vida deles. Depois, eu só sublinhei, aqui eu coloquei uma frase maior, mas só o que está sublinhado que é a frase reticente, tá? Olha, preciso dizer que... Aí outra pessoa diz embaixo, por favor, não diga mais nada. Tá vendo? Ela foi interrompida, olha, suspensão ou interrupção de pensamento. Então, quando essa frase foi interrompida, essas reticências foram colocadas. Depois, só o sublinhado de novo é a frase reticente, tá? Então, uma pessoa pergunta, o que você está fazendo aí? Aí a outra pessoa, né, responde meio hesitando. Eu estou procurando um livro. Provavelmente estava fazendo alguma coisa errada, né? Ficou um pouco sem graça, hesitou na resposta. Essa hesitação, eu coloquei aqui na esquerda, que é uma hesitação comum na linguagem falada, né? Então, geralmente quando a gente fala que a gente hesita dessa forma, para escrever não. Mas por que então que ela é usada na escrita? Para tentar representar
a fala. Lembra que alguns capítulos atrás, provavelmente o capítulo 9, falava sobre a forma como a gente representa na escrita a linguagem falada? Lembra? A linguagem oral? Então aqui é uma tentativa de representar a linguagem oral. Ele quer mostrar na escrita como essa pessoa teria hesitado. O que é hesitar? Ela resistiu um pouco a falar, demorou, não teve coragem, né? Ou ficou pensando, teve uma demora aí para dar essa resposta. E aqui por último eu coloquei, como diz a canção, olha aí a frase com a citação incompleta, ó. Ninguém vai sofrer sozinho, eu coloco as reticências, porque aí eu quero mostrar para vocês que a frase não termina aí, que a canção não termina aí. Então, ninguém vai sofrer sozinho, faltou o final dessa citação, que seria todo mundo vai sofrer, né, dessa canção popular no momento. Aqui, então, eu coloco isso é tudo? Ou seja, só essas pontuações vão aparecer nas frases? Só o ponto final, ponto de interrogação, de exclamação e as reticências? Não, né? A gente tem também a vírgula, os dois pontos e o ponto e vírgula. Olha o que a sua apostila vai dizer. Isso também está na página 411. Ela diz assim, outros pontos como a vírgula, dois pontos, ponto e vírgula, etc., não encerram frases, apenas a organizam e indicam uma subdivisão de ideias dentro dela. Observe, olha, Calvin gosta de aventuras, de bagunça, de emoção e de novidade. Tá vendo que aqui, essa vírgula, ela vai ajudar a enumerar os itens dentro da frase? Essa vírgula ela não acabou com a frase. Por quê? Lembra que eu falei que a frase tem que ter sentido completo? Essa frase só faz sentido completo com todos os elementos. O Calvin gosta disso, disso, disso e disso. De aventura, de bagunça, de emoção e de novidade. Então, tudo isso faz parte da frase. Essa vírgula, ela não encerrou a minha frase. Lembra que eu falei que para ser frase tem que começar com letra maiúscula e terminar com um sinal de pontuação? Esse sinal de pontuação não será a vírgula, porque nesse caso aqui, por exemplo, a vírgula está ajudando a enumerar os itens dentro da frase. Ela não está acabando, encerrando com a frase, tudo bem? Então aqui, ó, eu coloquei a primeira com vírgula. Ó, fomos ao cinema, tomamos sorvete, visitamos o bosque e depois voltamos para casa. Então aqui eu tenho uma estrutura grande, a gente vai na próxima aula, né, no próximo capítulo, que é o 15, verificar o que seria um período, né? A gente tem aqui uma estrutura maior, mas a gente não tem o final dessa frase aqui, né? Por quê? Porque a gente vai colocando as vírgulas para mostrar tudo que nós fizemos até o final desse dia, até o momento que a gente voltou para casa, tá? Ó, depois eu coloco aqui os dois pontos. Tá vendo que os dois pontos aqui não termina a frase? Olha, então o homem gritou, é melhor você sair daqui. Aqui, então o homem gritou, é melhor você sair daqui. Tudo isso é uma estrutura só. Tudo isso envia uma mensagem só. Os dois pontos encerrou a frase, então o homem gritou? Não, né? Ele só está introduzindo aquilo que o outro personagem vai falar. Ok? Tá vendo como ele tem uma função? Não é que a vírgula, os dois pontos e o ponto e vírgula não vão ter importância na frase. Eles têm uma importância para pausa, para enumeração, para marcar o início da fala de um personagem, mas eles não são definitivos para marcar o encerramento de uma frase, tá? Depois eu coloco agora o ponto e vírgula, né? Nesse caso aqui, o ponto e vírgula está sendo usado para marcar uma lei, um decreto, né? Então, artigo 127, são penalidades disciplinares. Advertência, ponto e vírgula. Suspensão, ponto e vírgula. Demissão, ponto e vírgula. Então, advertência, suspensão e demissão são as penalidades. Então, aqui eu não estou encerrando o meu pensamento. Ó. Todas essas coisas são penalidades disciplinares. Como é que eu estou separando essas penalidades? Através do meu ponto e vírgula, mas eu não estou usando ele para encerrar a minha frase, tá? Vamos voltar para a apostila, então, que ela vai dizer assim, frase é um enunciado de sentido completo. Isso eu coloquei lá no segundo slide para vocês, né? Se você quiser voltar para copiar, lá tá explicado talvez um pouco mais. Ela diz assim, olha, não é necessário que seja um enunciado longo para ser uma frase. Já falamos sobre isso. Às vezes, uma única palavra já comunica, como vimos no quadro, socorro. Entretanto, se pegássemos a frase socorro e a colocássemos na vitrine de uma padaria, ela já não teria função
e não seria mais uma frase, a menos que alguém a usasse em sentido figurado e completasse a informação com algum contexto que lhe desse sentido. Socorro, tanta coisa gostosa que é difícil de escolher. O que a apostila está querendo dizer nesse pedacinho aqui? Aquilo que eu já venho falando com vocês há muitas aulas, que para a gente analisar alguma coisa em língua portuguesa, a gente tem que levar em consideração o contexto. Toda vez que você vê a palavra socorro, ela vai ser uma frase? Não. Ela tem que fazer sentido porque a definição de frase é enunciado linguístico com sentido completo. Então tem que ter sentido completo. Para fazer sentido, essa coisa tem que estar em determinado contexto. Lá naquela imagem do socorro, o menino está correndo do cachorro. Então quando ele diz socorro, ele está enviando uma mensagem com sentido completo. Ali é uma frase. Mas no exemplo que eles deram, na vitrine da padaria está escrito socorro, não faz sentido. Se não faz sentido completo, não pode ser uma frase. Tudo bem? Então, a menos que ele completasse, como a própria apostila diz, né? Tanta coisa gostosa que é difícil de escolher. Aí sim, socorro, o que eu faço? Qual eu escolho? Né? Aí sim faria sentido, tá? Então, sempre analisa de acordo com o contexto. Se esse contexto mostrar sentido completo, aí sim é uma frase. Então, aqui ele diz, teríamos então duas frases. Para ser frase é necessário que faça sentido no contexto em que é usada. Também não há limite de palavras. O problema é que quando a frase fica longa demais, passa a ser difícil compreendê-la. Nesse caso, é melhor dividir o enunciado, usando para isso os sinais de pontuação. Depois a apostila vai continuar dizendo, frases podem ou não ter verbos. Isso aqui a gente também já falou na aula de hoje. O verbo não é um elemento obrigatório para a frase. Quando há verbo, a frase acaba dependendo menos do contexto para ter significado, já que o verbo por si só indica uma ação, um tempo e uma pessoa do discurso. Nesse caso, dizemos tratar-se de uma frase verbal. Se não houver verbos em uma frase, dizemos tratar-se de uma frase nominal. Ou seja, quando você encontrar uma frase, ou seja, teve sentido completo, vê se ela tem verbo. Se ela tiver, você vai dizer que ela é uma frase verbal. Se ela não tiver, você vai dizer que é uma frase nominal. Então, olha, frase nominal. Parabéns, Calvin. Teve sentido completo, mas não teve verbo. Dirija com cuidado. Teve sentido completo, tem verbo, é uma frase. Os dois são as duas frases, né? São frases, só que tem classificações diferentes. A primeira, sem verbo, frase nominal, e a segunda, com verbo, frase verbal. E aqui você pode anotar isso aí no seu caderno. Aquela parte aí de cima eu estou retirando da sua própria apostila, então não precisa copiar. Essa de baixo você pode copiar no caderno. Olha, frases verbais são frases que contêm verbos. Podem ser constituídas por uma ou mais orações, ou seja, por um ou mais verbos. Então, quando você olhar uma frase, ela for muito grande, por exemplo, provavelmente ela vai ter mais de um verbo. Então, a cada verbo que você encontrar, ou a cada locução verbal, o que é isso? Lembra que a gente falou de locução adjetiva? Que era mais de uma palavra, que junta tinha a função de adjetivo? A locução verbal vai ser mais de uma palavra que juntas essas duas ou mais palavras, tem um sentido de um verbo só, de uma ação só. Então, quando você encontrar um verbo ou uma locução verbal, você vai encontrar uma oração. Se na sua frase tiver vários verbos, você vai encontrar várias orações. Olha essa aqui. Os alunos mataram a aula, os jogadores foram para o jogo, o professor ainda não chegou. Nesses três casos, eu tenho frases, tem sentido completo, elas são frases verbais, porque tem verbo, olha. Mataram, foram e chegou. Uma frase é classificada de frase nominal quando não apresenta um verbo na sua composição. Então, tem sentido, mas não tem verbo. Olha, atenção, menino. Aqui não tem verbo, mas tem sentido completo. Então, é uma frase. A gente vai classificar essa frase de frase nominal pela ausência de verbo. Depois, coisa estranha. Aqui é até uma frase reticente, né? Também é uma frase, porque tem sentido completo. A gente vai chamar de frase nominal, porque não tem verbo. E depois, que bonito. Uma frase exclamativa, frase nominal. Por quê? Não tem verbo.
Antes de começar a praticar os nossos exercícios, eu preciso voltar até a página 404 para a gente reler o HQ que ela vai apresentar, porque é a partir dele que as primeiras atividades são feitas, tudo bem? E aí depois, nas aulas ao vivo, vocês vão fazer as atividades finais, tá? Então aqui a gente vai recuperar um pouquinho do que vocês já devem ter visto, se já assistiram às aulas do capítulo 14 de redação, né, já devem ter visto esse HQ, mas vamos lá. Tá, estão dentro do carro ali o Calvin, sua mãe e seu pai. E ele tá no banco de trás e ele diz: "Quando a gente vai chegar? Você não pode ir mais rápido, não?" E aí o pai responde: "Não gosto de dirigir em alta velocidade." E aí atrás ele diz: "Eu posso dirigir então? Aposto que a gente ia chegar rapidinho." E aí o pai dele: certo, tudo bem, vou encostar." E aí o pai passa pro banco de trás, estão vendo? No terceiro quadrinho, e ele vai pra frente. Aí ele pergunta: "Não se preocupe, papai, qual é o pedal da embreagem?" E aí o pai responde: "O da esquerda, depois vem o freio, o outro é o acelerador." E aí eles saem disparada, né? Ele aprende ali onde que pisa, como é que faz para fazer o carro andar. E ele diz: "Aqui vamos nós, segurem firme." E aí a mãe no banco de carona vai dizer: "Ah, está mais rápido mesmo." E aí o pai atrás: "Toca a buzina, manda todo mundo sair da frente." E aí depois eles começam a voar, tamanha essa velocidade que ele alcançou. E aí eles dizem: "Ei, estamos voando, agora a gente chega na hora." E aí a mãe lá no banco da frente diz: "A gente devia ter feito isso antes." Depois ele vai dizer: "A que velocidade será que estamos?" E ele responde: "Não sei, o velocímetro quebrou." E depois: "E este é mesmo o melhor jeito de viajar." Aí você vai ver aqui, já no cantinho direito, né? "Vamos ultrapassar aquele avião." "Muito bem, Calvin." E aí ele: "Eu adoro dirigir." Tá muito feliz ali. E aí aqui no final, a gente tem ele suspirando. Você vê que tem uma mudança aqui, porque ele tava no banco da frente, dirigindo, né? Nessa animação, todo mundo feliz. Daqui a pouco tem um suspiro. Esse suspiro, ele olhando pela janela, e aí quando volta para o último quadrinho, diz assim: "Quanto ainda falta?" E o pai responde: "Eu já disse que te aviso quando a gente chegar lá." Então, o que aconteceu todos os quadrinhos anteriores era tudo fruto da imaginação dele, né? Ele tinha perguntado: "Quanto tempo, né? Quando é que a gente vai chegar? Quanto tempo falta?" E o pai dele: "Calma, não vou mais rápido não gosto de ir em alta velocidade." E aí, quando o pai respondeu isso, ele se perdeu nos pensamentos dele, né? E aí depois a gente vai ter aqui no final, depois que ele viajou aí pensando, imaginando como seria se ele estivesse controlando o carro, ele volta para a realidade depois desse suspiro, e aí pergunta pro pai novamente, né, quanto tempo ainda faltava, e o pai responde: "Calma, já disse que te aviso quando a gente chegar lá." Então, eu voltei aqui nesse HQ que a sua apostila vai apresentar para a gente conseguir, como eu falei lá na parte de redação, né, tá na parte de estudo do texto, mas as questões aqui de português vão se valer de frases, como a gente está estudando as frases, de frases que estão presentes nesse HQ, tá bom? E agora a gente vai praticar com as atividades da sua apostila. Ela diz na atividade 12: "Considere o seguinte quadrinho da história de Calvin." E aí tá lá: "Suspiro." Só isso. Então ele diz, na letra A: "Explique por que ele contém uma frase." Por que esse suspiro aí é uma frase? A resposta possível seria: a frase, no caso, é suspiro, porque tem um sentido completo no contexto. Então, ele está olhando para aquilo ali e suspirando, né? Para aquele lado, pro lado de fora dessa janela. Justifique por que se trata de uma frase nominal. A frase é nominal por quê? Porque ela não possui verbos. Lembra? Nesse aí não tem verbo, é uma frase nominal. Depois, pode haver frase contendo apenas uma palavra? Sim, esse é um exemplo aí, né? Basta que tenha sentido completo no contexto em que é apresentado. E a letra D: por que as reticências foram usadas no início e no final da frase? E aí uma resposta possível seria: para marcar uma continuidade, indicar que vinha uma ideia antes e que se segue uma ideia depois. E as duas ideias foram intercaladas por um suspiro, né? Então tem uma ideia antes, aí ele suspira, e uma ideia depois. Exercício 13. Analise a fala do pai de Calvin e classifique as frases que a compõem. Então aqui ele diz: "Eu posso dirigir então? Aposto que a gente ia chegar rapidinho." Aí ele diz: certo, tudo bem, vou encostar." E aqui esse certo,
tudo bem. Ele vai pedir para você marcar se é uma frase nominal ou se é uma frase verbal. Aqui é uma frase nominal, porque certo, tudo bem, não tem verbo. Depois, vou encostar é uma frase nominal ou uma frase verbal? Uma frase verbal, porque tem a presença aí de uma locução verbal, né? Tem dois verbos indicando uma ação. Vou encostar. Se tem verbo, frase verbal. Exercício 14. Releia a HQ de Calvin e transcreva uma frase verbal. Aqui tem que ser na letra A com apenas um verbo. E aí eu coloquei, aqui vamos nós. E depois na letra B com dois verbos. Olha, não gosto de dirigir em alta velocidade. E depois com 3 verbos, a gente devia ter feito isso antes. Então vamos lá. Na primeira, na letra A, um verbo, nesse caso o verbo seria vamos. Na letra B, os dois verbos são gosto e dirigir, né? E no terceiro são devia, ter e feito, ok? Agora vai pedir para a gente continuar praticando o exercício 15. Ele diz, analise o quadro a seguir. Quantas frases o compõem? Então vamos lá. Aqui vamos nós, segurem firme. Ah, está mais rápido mesmo. Depois, toca a buzina. E por último, manda todo mundo sair da frente. Aqui eu tenho, portanto, 5 frases, certo? Agora a gente vai voltar naquele desafio que eu coloquei lá no começo da nossa aula. Então vamos lá. Os dois textos apresentam frases? Agora vocês sabem que sim. Por quê? Porque tanto atenção enviou uma mensagem completa naquele contexto. O que era esse atenção? Ela queria que os meninos se concentrassem, que ela ia bater a foto, né? Todo mundo entendeu. Depois, sorriam. Teve sentido completo, teve frase. Olha o passarinho. Teve sentido completo também, teve frase. E no segundo, saudades do que a gente ainda não viveu. Também tem sentido completo. Então, tanto no texto 1 quanto no texto 2, há frases. Depois, toda frase precisa fazer sentido? Sim, a gente já viu que frase é um enunciado linguístico com sentido completo. As frases precisam ter verbo? Não, as frases que têm verbo são as frases verbais, mas também há as frases nominais, que não apresentam verbo. Por isso que o atenção é uma frase, né? Uma frase nominal, tem sentido completo e não tem verbo. E depois, toda frase tem sujeito e predicado? Não. As frases verbais, sim, elas vão apresentar predicado sempre, né? Mas as frases nominais, não. Atenção, qual é o sujeito de atenção? Não tem, né? Não tem sujeito, não tem predicado. Por quê? Porque não tem verbo. Então é isso, meus amigos. Eu espero que essa aula tenha sido útil para vocês e que agora vocês consigam responder as outras questões da apostila, que vocês fiquem bem, que vocês fiquem em casa, com saúde e que assistam também às aulas ao vivo para tirar qualquer dúvida que possa ter surgido. Tchau, tchau. Até a próxima.